Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça de Deus seja com vocês. Vamos, mais um culto aqui de glórias a Deus, Agradecer a Deus pela nossa vida, por tudo que Ele tem feito, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, porque Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Que o Senhor nos dê sabedoria em tudo que falarmos, amém? Que a graça do Senhor Jesus seja conosco, seja comigo, seja com você. Que o Senhor fale de forma poderosa ao teu coração, que o Senhor me dê entendimento espiritual sobre tudo aquilo que Ele colocou no meu coração. Amém? Então que Deus nos abençoe e nos dê entendimento sobre o que nós vamos falar esta noite. E essa noite eu quero falar com vocês sobre justiça. A gente fala muito de que Deus é bom. A gente fala muito de que Deus é amor. E verdadeiramente Deus é bom e verdadeiramente Deus é amor. Só que raramente alguém fala de que Deus é justiça. E às vezes, quando a mão de Deus pesa sobre algumas pessoas, às vezes a gente fica até constrangido ou fica ressentido, fica até entristecido, quando a mão de Deus pega contra alguém. Então imagina na sua casa, a não ser que fosse a pessoa maldosa, mas imagina na sua casa quando o teu irmão fez alguma coisa muito ruim contra você, e quando teu pai chega, ele fica sabendo o que aconteceu, e ele começa então a dar uma surra no teu irmão. Eu sei que isso nunca aconteceu na tua casa, mas pode acontecer. Então o seu irmão está do teu lado tomando uma surra. Você sabe que o seu irmão ele fez algo errado e ele merece tomar essa surra. Só que quando você vê o teu irmão gritando e chorando, você fica com dó. E você quer que o seu pai ele pare de castigar o seu irmão. Então a gente não pode esquecer de que Deus é amor, sim. De que Deus é até compaixão. Mas a gente não pode esquecer de que Deus é justiça. E de que uma hora ou outra a justiça de Deus ela será revelada. Sabe, a justiça de Deus ela vai se revelar. Então quero falar com vocês hoje sobre justiça, justiça de Deus. E a justiça ela está muito ligada também à volta de Jesus. A Bíblia conta pra gente que a volta de Jesus também é um sinal de justiça divina. De tudo aquilo que Deus prometeu, de tudo aquilo que Deus falou. Então, às vezes a gente quer viver a nossa vida de qualquer maneira, sem dar atenção àquilo que Deus nos pede para dar atenção, mas a Bíblia diz pra gente que a justiça de Deus, uma hora, ela vai aparecer. Amém? Então, eu sei que muitos de nós clamamos por justiça. Imagina pessoas que pagaram a vida inteira um convênio médico e esse convênio médico não foi barato e agora, nesses dias, tentou internar um parente, o pai ou a mãe, e não conseguiu. Imagina se a gente descobrir lá na frente que se a gente tivesse tomado ivermectina, hidroxicloroquina ou qualquer outro desses medicamentos colocados aí como preventivos, imagina se a gente descobrir que esses remédios salvam vidas. E que principalmente descobrir que pessoas sabiam, médicos, autoridades, sabiam que esses remédios ajudavam na prevenção e que só não aceitaram por uma questão política, para ganhar um jogo, e por essa questão política, para simplesmente ganhar um jogo político, milhares de pessoas morreram sabendo que poderia ter tido um tratamento. Imagina se você descobrir isso lá na frente. Imagina onde está a justiça, que ela muitas vezes ela não olha do lado certo. Por exemplo, eu vejo que o nosso presidente ele sofre muita injustiça. Eu acho que a frase mais desastrosa
que falaram em relação ao momento que a gente está vivendo, de tanta dor e de tanta perda, veio de um ex-ministro da Saúde chamado Mandetta. Ele disse, fiquem em casa, e quando vocês sentirem falta de ar, então vocês vão para o médico, para o hospital. E o que a gente descobriu depois é que quando a gente sente falta de ar, já está com saturação comprometida, é porque já está no nível que praticamente a chance de morrer é muito maior do que se você tivesse ido ao hospital a hora que sentiu uma gripe, a hora que sentiu uma dor de cabeça, a hora que sentiu uma febre. Imagina se este homem fez isso de propósito. Não estou dizendo que fez, mas imagina se ele fez. Agora olhe para a tua vida, eu quero que você olhe, sabe quando você faz algo e todo mundo te acusa injustamente de ter feito alguma coisa e você não tem nenhuma testemunha ao seu favor? Sabe quando você clama que alguém confirme a sua versão da história? Sabe quando você ora a Deus para que alguém te defenda quando ninguém está te defendendo? Quando você ora a Deus pedindo que alguém te justifique, quando ninguém quer colocar o nome nessa questão. Quando você pede a alguém que acredite no que você está dizendo e ninguém acredita no que você está dizendo. Quantas situações eu já vi de pessoas de que até mesmo para os pais, elas foram contar algo para os pais e os pais não acreditaram. Sabe quando a pessoa diz assim, olha, fulano de tal me fez mal, pai. Mas o pai fala, imagina que fulano de tal te fez mal, ele é amigo da família, imagina que ele ia fazer isso. E aí você sofre essa injustiça porque você está falando a verdade, mas ninguém acredita em você. Sabe quando você torce para que alguém julgue a sua causa, que ninguém está dando atenção? Imagina aqui no Brasil, queridos, que tanta gente que entrou com um processo na justiça e eles aguardam até 10 anos ou mais para que o processo seja julgado e muitas pessoas elas morrem sem receber aquilo que era direito. Elas sofreram injustiça. Nós pagamos 40 mil reais para cada ministro do STF, fora 90 mil reais que eles recebem só para alimentação todo mês. 90 mil reais só para alimentação todo mês. E essas pessoas, elas travam tudo que é referente à nossa justiça. Eles andam para trás e não andam para frente. E talvez você esteja aí com uma causa na justiça em que a pessoa ela recorreu aí à terceira instância e você está aguardando. Quando é de interesse deles, os homens julgam rápido, mas quando é interesse do povo, você passa 10, 15, 20 anos e a justiça não acontece. Imagina que você tem orado para que alguém tenha interesse pela tua vida. Que alguém tenha interesse em te justificar. Imagina que você esteja orando para que alguém te ajude na sua aflição. Para que alguém veja que a injustiça está sobre você. Para que alguém perceba que você tem sido injustiçado. Imagina se você está orando e eu mesmo já pensei assim, de você estar sofrendo tanto ataque do inimigo, e você tem orado para que Deus faça a justiça, porque você sabe que lutar contra o inimigo é injusto para nós, porque nosso poder, a nossa força não se compara ao poder de Satanás. Então nós clamamos ao Senhor Jesus para que Ele guerreie essa batalha por nós, e às vezes você já tem aí apanhado, você tem passado por muita aflição, e você sabe que são ataques espirituais, você sabe que é o inimigo tentando te destruir, e você tem clamado pela justiça de Deus. Você tem clamado para que Deus venha te defender. Como disse Davi em uma de suas orações em Salmos, ele diz, Pai, Tu sabes que
que são numerosos os inimigos que lutam contra mim. Pai, tu sabes que são numerosos os inimigos que lutam contra mim. Então é com base nesse cenário de injustiça que eu quero agora falar para você sobre o texto lá de Malaquias, que fala sobre a justiça de Deus. Malaquias capítulo 4, 1. Malaquias é o último livro ali dos profetas menores, é o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias vem Mateus. Então, se você acha fácil Mateus, é só voltar aí um pouquinho e você vai estar em Malaquias. Malaquias capítulo 4, verso 1 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então a Bíblia diz pra gente aqui em Malaquias que o Senhor está falando assim, que vai chegar um dia em que Ele vai colocar as coisas no devido lugar. Vai chegar um dia em que cada causa em que nós estamos aí envolvidos, cada processo, cada problema de injustiça que talvez tenhamos sofrido, seja dentro da família, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho, na sua vida, não importa em qual área, mas seja lá qual for a justiça que você está esperando de Deus, qual é a causa que você está esperando que Deus julgue. Aí a Bíblia diz pra gente aqui em Malaquias 4:1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. O Senhor, Ele diz pra gente que Ele vem atrás daqueles que praticam a injustiça. Ele diz assim: todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Restolho é palha que fica no campo após a colheita, aquela que é jogada fora, só que depois que eles colhem e fica aquela palha no chão, eles ajuntam aquelas palhas dentro no campo, né? Eles ajuntam aquelas palhas e eles queimam, porque elas não servem para nada. O Senhor está falando assim: olha, eu sei de toda a maldade que estão fazendo contra você, contra a família, contra a casa, contra uma nação brasileira, contra os justos, contra aqueles que querem fazer o que é certo. O Senhor, Ele está vendo toda a injustiça que está acontecendo, e Ele diz que Ele virá como uma fornalha. Ele vai queimar um por um. Ele vai pegar os soberbos. Quem são os soberbos? São aqueles que se acham melhores que os outros, são aqueles que acham que não precisam de Deus, são aqueles que acham que são mais poderosos do que Deus. Ele está falando: eu vou pegar todos estes soberbos que se acham, que mandam em alguma coisa, que acham que tem controle sobre alguma coisa, que acham que pode governar do jeito que eles querem governar, que acham que eles podem abrir e fechar aquilo que eles quiserem abrir e fechar. Mas a Bíblia diz, a palavra diz que o único que tem poder total para abrir e fechar é o Senhor. O Senhor, Ele abre portas que ninguém pode fechar. O Senhor fecha portas que ninguém pode abrir. O Senhor, Ele abre portas onde não existe porta. Então o único que tem total poder sobre abrir portas é o Senhor. E Ele está dizendo: eu vou atrás de cada soberbo, eu vou atrás de cada perverso, eu vou atrás daquele que está fazendo maldade. Queridos, nós já estamos sofrendo tanto, por tantos nomes, por tantas pessoas queridas que nós estamos perdendo por causa do coronavírus, e nós ainda temos que enfrentar os homens que se dizem democratas, mas são ditadores, e aqueles que estão roubando do trabalhador o pão, estão roubando do trabalhador o alimento, estão roubando do trabalhador o sustento, estão roubando do trabalhador o negócio que ele conseguiu começar com tanto suor, estão roubando dele a banquinha que ele colocava na calçada, estão tirando dele a lanchonete que ele
ele ficou a vida inteira para construir, ou que sustentou a família dele o dia inteiro, a vida inteira. Estão tirando todos os comércios, estão quebrando as pequenas empresas, os pequenos comerciantes, os pequenos empresários. Ei, aí eles falam assim, olha, se tiver drive-thru, pode funcionar. Ah, então beleza. Então se você for um gigante, né, como um McDonald's da vida que tem drive-thru, então fica tranquilo que o teu sustento está garantido. Agora, se você tem ali a lanchonete do seu Zé, né, a chaparia do seu Zé, então aí você não precisa, você não vai ter com que se sustentar. E o Senhor está falando para nós, ele virá atrás de todos esses perversos, dessas pessoas doentes, dessas pessoas satânicas, malvadas, dessas pessoas que se acham melhor do que qualquer um de nós. E como já é ensinado, eles não passam de empregados. Então o Senhor está falando assim, eu venho atrás de todo soberbo e todo perverso, querido. E não é só política não. O Senhor vem atrás de todo soberbo, de todo perverso dentro da igreja. O Senhor vai atrás de todo perverso, de todo soberbo dentro da política. O Senhor vai atrás de todo perverso, de todo soberbo nas faculdades. O Senhor vai atrás de todo perverso, de todo soberbo, né, nas instituições, naqueles que comandam as instituições de ensino. O Senhor virá atrás, seja lá onde essa pessoa estiver, o Senhor virá atrás de todo perverso, de todo soberbo, e o Senhor diz, serão queimados como restolho, serão queimados como palha, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Deus, se você vai ver Deus no Antigo Testamento, principalmente, ele agindo, Deus ele não trata o mal, ele não trata o mal pela metade. Deus ele arranca o mal pela raiz. Ele trata o mal pela raiz de forma que não vai sobrar nada, de forma que não vai ter herdeiro, de forma que não vai ter quem assuma o lugar. Ele faz uma erradicação do mal, e o Senhor está falando, ei, vai chegar um tempo em que nós estaremos frente a frente com o Senhor dos Senhores, ei, o Deus dos deuses, nós estaremos à frente do nosso Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós estaremos diante dele, e a Bíblia diz que naquele lugar não vai ter nenhum soberbo, e não vai ter nenhum perverso, que Deus tenha misericórdia de nós. Ele virá como chama, ele fará essas pessoas pegarem fogo, e elas vão pegar fogo literalmente. A palavra diz isso. Não é questão de maldade, é questão de indignação do Senhor pela maldade que essas pessoas praticam. Eu lembro de um cantor famoso aqui no Brasil, ele já morreu, e ele era associado com um escritor famoso aqui no Brasil também, que eu não sei se está vivo ou se está morto, que esse escritor se intitulava como Bruxo Brasileiro. E eles contam uma história, eles mesmos contam uma história, que um dia um estava em casa, começou a sentir chama no corpo, o corpo começou a pegar fogo, como se estivesse pegando fogo por dentro. Aí entrou em contato com o compositor, né, que era o escritor dele, entrou em contato, e o outro estava sofrendo do outro lado do mesmo jeito, com o corpo em chama. Aí eles tiveram a ideia de entrar debaixo de um chuveiro, e debaixo do chuveiro eles começaram a aliviar o que eles estavam sentindo. Para mim é uma questão totalmente espiritual, é só uma pontinha de Deus mostrando, olha aqui se vocês não mudarem de vida, olha aqui se vocês não acertarem o seu caminho com o Senhor. Eu quero falar isso principalmente para você neste momento que se sente injustiçado. Que se sente injustiçado. Sabe, a Bíblia diz para nós cristãos que nós devemos perdoar, seja lá quem for. Com exceção de Satanás e seus demônios, em relação somente aos seres humanos, a Bíblia diz que nós devemos perdoar. Eu me lembro da cena de um filme, do filme chamado A Cabana. Eu me lembro da cena de um filme que, quando pede para o pai perdoar o homem que havia abusado e havia assassinado a filha dele, quando pedem para ele perdoar
o assassino, o estuprador, ele então tem dificuldade. E ele diz, mas não é justo que ele tenha feito tudo o que ele fez com a minha filha e que ele fique impune. E aí, na história do filme, do livro, Deus responde, mas ninguém fica impune. Então, guarde o que eu vou falar, o que eu vou repetir para você, guarde no teu coração. Parece que os teus algozes, parece que os teus senhores, os senhores de senzala, parece que os seus capatazes, parece que eles nunca vão pagar por aquilo que eles estão fazendo com você. E o que eu digo com base na palavra, e também no livro que ele diz, ele fala, ninguém fica impune. Queridos, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, ou quando tiver um encontro, quando Jesus voltar à terra, a Bíblia diz pra gente, ela deixa isso bem claro, ninguém fica impune, a não ser que haja arrependimento, a não ser que você se conserte com Deus. Ninguém ficará impune quando o Senhor voltar. E você precisa guardar isso contigo, porque essa palavra serve para mim também. Serve para você também. De que se eu agir com soberba, de que se eu agir de forma perversa com o meu próximo, com o outro, essa palavra o Senhor está falando também para mim. A Bíblia diz lá em Colossenses 3,25 que o Senhor ele não faz acepção de pessoas na hora de julgar. Não. Pode ser quem for. Nós seremos julgados conforme as nossas ações. Se eu tiver um advogado chamado Jesus Cristo, serei perdoado. Se eu não tiver, não serei. Malaquias capítulo 4, agora no verso 2 e 3, diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas casas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, Malaquias, ele está aqui pelo menos 400, 500 anos antes da vinda ainda de Jesus Cristo. E ele já está falando não da vinda de Jesus Cristo, ele já está falando da primeira, ele está falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele está dizendo para a gente assim, olha, que Deus já preparou para nós o sol da justiça. O que é sol da justiça? O Senhor vai trazer as claras, o Senhor vai trazer holofotes, o Senhor vai iluminar, o Senhor vai clarear, o Senhor vai trazer à luz tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que os homens tramaram, tudo aquilo que eles planejaram. Vocês sabiam que aqui no Brasil tem políticos que fazem reuniões de madrugada para ninguém encontrá-los? Você sabia disso? Que tem gente poderosa que se reúne de madrugada para não serem vistos, para tramarem contra a nação, para tramarem contra o Brasil. E isso acontece no mundo inteiro, não é privilégio nosso. Isso acontece no mundo inteiro. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele nascerá aqui como o sol da justiça. Ou seja, ele vai trazer às claras tudo o que é de errado. Ele vai julgar tudo o que até então ninguém sabia. O que até então ninguém tinha visto. O que até então estava escondido. Porque quem faz maldade normalmente se esconde para ninguém saber que ele é maldoso. Cuidado com as pessoas que parecem ser doces ovelhas. Falam manso. Não tem discórdia com ninguém. Todo mundo tá bem com todo mundo. Como político que vai no terreiro de Umbanda na época da eleição, depois vai na loja maçônica,
depois vai e entra no espiritismo, depois entra numa igreja evangélica, depois entra na igreja católica, depois vai para a África lá sacrificar algum animal. O Senhor está vendo tudo isso. Nada vai ficar. Essas pessoas que, cuidado, que a Bíblia diz que o anticristo está envolvido com a paz mundial. Então essas pessoas que falam manso, que querem juntar todo mundo, que falam toda hora em ecumenismo, que falam toda hora em aliança, que falam toda hora em articulação, que falam toda hora que deve haver paz em todo mundo. Não! Não! O próprio Senhor Jesus, ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Até dentro da própria família. Então, o Senhor está falando, o sol da justiça vem, o juiz vem. E todos terão que se apresentar diante desse juiz. E este juiz é um juiz imparcial. Ele vai julgar de forma limpa, conforme os atos de cada um. Mas o Senhor está dizendo, mas para você que crê no nome de Jesus, para você que mesmo passando o que está passando, continua confiando no Senhor Jesus, o Senhor está dizendo para você, eu vou julgar a tua causa. Eu vou revelar a tua inocência. Eu vou julgar a tua causa. Eu vou cuidar de você. Eu vou lançar a verdade, eu vou lançar a luz sobre isso que estão fazendo com você. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 1, de 78 a 79, diz assim, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O Senhor está falando assim, eu vou mostrar a todo mundo que está nas trevas. Todo aquele que faz a vontade de Satanás está em trevas. O Senhor está falando, eu vou trazer luz, eu vou revelar todos os que estão em trevas. Aqueles que fingem que estão do lado de alguém, mas por trás está envolvido com coisas obscuras. Isso acontece muito na política. Toda hora aparece um gritando, não, porque é uma injustiça, eu vou resolver isso, tal, e depois se descobre que é bode e não ovelha. E eu estou só me segurando para não dizer nome nenhum, porque dá vontade de dizer nomes. Como um presidente que apareceu como ele ia ser o salvador de todo mundo. Ele dizia, vou acabar com os marajás. Ele dizia que ia resolver a vida de todo mundo. O Brasil inteiro acreditou, o Brasil praticamente todo votou neste homem. E depois nós descobrimos que ele subiu a rampa com a mãe de santo dele, mas ninguém falou nada. Porque o problema é se você subir a rampa com um pastor. Mas se você subiu a rampa com uma mãe de santo, não tem problema nenhum, não é nem notícia, a gente fica sabendo depois. Mas ele subiu a rampa com a mãe de santo. E ele sacrificava lá no quintal da casa dele animais para fazer magia negras, para ele continuar no poder, na justiça. E tem muita gente envolvida em trevas. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, Jesus, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Mas esta palavra também diz que o Senhor, ele não só vai identificar quem está em trevas, mas aqui há uma palavra de salvação. Se você se arrepender das trevas, se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor Jesus estenderá as mãos para você, para te tirar daí. É por isso que o sol nascente, Jesus Cristo, já veio à terra, para resgatar eu e você que estávamos em trevas. E se você ainda está em trevas, então clame ao Senhor Jesus e Ele te retira ainda esta noite das trevas. Mas o fato é que não haverá mais ninguém oculto aos olhos de Deus. Amém?
Salmos 37, de 5 a 6, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Veja, o Senhor está falando assim: fizeram as coisas ocultas e estão dizendo que você é culpado. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, de Jezabel. Jezabel, ela fez com que um homem, o dono de uma vinha, fosse morto. Sabe como? Ela criou um tribunal falso. Ela deu falso testemunho sobre Nabote. Ela inventou coisas que esse homem não tinha feito, não tinha falado, e ela fez com que condenassem esse homem à morte. Ele foi condenado à morte. Esse homem, ele foi morto por essa mulher maldosa, e um monte de gente conivente ali no poder, no reinado ali de Acabe. O próprio rei Acabe era conivente, os líderes ali eram todos, os políticos eram todos coniventes. Todo mundo foi conivente com a morte de Nabote. Mas a Bíblia diz que um dia o Senhor se levantou. E não demorou não, foi rápido. O Senhor se levantou e mandou lá um homem falando assim: vai lá e pode fazer como na fornalha aqui, né, de Malaquias 4:1. Vai lá e eles vão saber que o meu fogo vai arder. E aquela mulher morreu. Aquela mulher não só morreu, como morreu também a família dela. Foram tirados do mapa. Porque as pessoas, elas fazem as coisas achando que Deus nunca vai julgá-las. E que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Que a gente persiga sempre o arrependimento. Porque Deus, além de amor, Ele também é justiça. E diz aqui que o sol da justiça, ele não vem para condenar. Jesus não vem para condenar, ele vem para salvar. Mas Jesus não vai salvar quem não quer ser salvo. Jesus não vai salvar quem não quer ser salvo. Você não é obrigado a ir para o céu. Você não é obrigado a ir para o céu. Ah, mas eu faço o que quiser da minha vida. É verdade, faz o que você quiser da tua vida. Você não é obrigado a ir para o céu. O sol da justiça, ele vem para transformar tudo que está em trevas em luz. Ele vem para revelar tudo o que está oculto. Ele vem para mostrar aquilo que estão fazendo em secreto. Ele vem para revelar o que você não sabe. A Bíblia diz que Deus revelava para Daniel tudo o que estava em trevas, estava em secreto. Daniel capítulo 2, se não me falha a memória. E a Bíblia diz também que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Então a palavra de Deus, ela vem para nos falar de que o nosso Deus, ele não está dormindo. E eu sei que às vezes, assim como eu, você fica indignado com algumas coisas que você vê, com algumas injustiças que você vê. Eu sei que às vezes você fica indignado por isso, e eu quero que você entenda o seguinte: nunca deixe entrar no teu coração de que Deus não está vendo. Nunca deixe entrar no teu coração de que Deus não vai fazer nada. Nunca deixe entrar no teu coração de que Deus não vai se vingar. Porque a própria palavra diz: a vingança pertence ao Senhor. Nunca deixe entrar no teu coração de que Deus não vai fazer nada com os maldosos e os maldosos só prosperam. E você que faz o que é certo só tem se dado mal. Não deixe o inimigo manipular o teu coração. Não deixe que o inimigo te convença que é melhor ser mal do que ser bom. Não deixe que o inimigo te convença que é melhor ser pecador do que ser santo. Não deixe que o inimigo te corrompa. Não deixe que o inimigo te corrompa. Em Malaquias capítulo 4, eu estou lendo todo o capítulo de Malaquias,
Malaquias, é que ele é bem curtinho. Malaquias 4:4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, eu quero que você guarde no teu coração, primeiro, de que você deve conhecer a palavra de Deus, porque se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece os estatutos, os juízos, você não conhece a lei. Você não conhece o que Deus tem como regra. Você não conhece aquilo que Deus tem como o que é certo para a tua vida. Você não vai entender os princípios que você deve caminhar. Então, para você conhecer os princípios de Deus, para você conhecer a vontade de Deus, para você conhecer as leis de Deus, para você conhecer os decretos de Deus, conhecer os estatutos de Deus, para você conhecer os juízos de Deus, de juiz mesmo, o juízo de Deus, você precisa ler a palavra de Deus. O Senhor está falando assim: eu vou acabar com o soberbo e com o perverso. E o Senhor está falando assim: eu vou livrar todo aquele que é justo, todo aquele que tem me servido. E aí ele está dizendo assim: portanto, para que você saiba o que é certo, para que você saiba o que é correto, então o Senhor está ensinando no mesmo texto, ele está ensinando: leia a minha palavra, conheça a minha palavra. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ei, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Ele está falando assim: olha, você precisa entender minha palavra para você saber como andar, para que você não caia, para que você não seja considerado pelo próprio Senhor como soberbo e como perverso, para que você seja considerado por Deus como justo. Então você precisa conhecer a palavra que vai clarear a direção em que você vai tomar, a direção para onde você vai. A Bíblia diz lá em Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou repetir, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Sabe, com todas as dificuldades que vivemos ou passamos, o Senhor espera que estas dificuldades, que estas dores e esses sofrimentos, angústias que nós passamos, Ele espera que isso nos leve a conhecer a palavra de Deus. O Senhor espera que quanto mais difícil estiver para você, mais você vai ler a palavra dEle. É o que está escrito aqui. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Eu lembro que, hoje está bem escasso isso, mas eu lembro que a maioria das pessoas que iam até a casa de Deus, a maioria das pessoas que iam até a igreja, elas iam normalmente porque estavam passando por uma grande dificuldade. E aí foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. E foi por causa dessa dificuldade que você conheceu Jesus. Imagina que, se você não tivesse passado pela dificuldade, não teria ido atrás de Jesus, não teria ido até a igreja, não teria conhecido a palavra dele, e você seria considerado como um perverso, como um soberbo. Espiritualmente, de forma espiritualmente é esperado que as aflições elas me aproximem mais da palavra de Deus. Quanto mais sofro, mais eu leio. Quanto mais atormentado sou, mais busco a palavra de Deus. Quanto mais perseguido sou pelos meus inimigos, mais procuro compreender a vontade de Deus na palavra dele. Então, a palavra de Deus no Salmo 119, 71, ele diz, eu vou repetir, que eu quero que você grave isso no teu coração. Porque tem lutas que você passa que é simplesmente Deus chamando a tua atenção. É simplesmente Deus querendo te salvar. Porque se não for por essas lutas, você não dá nem atenção, você não estaria nem ouvindo essa mensagem. Se não fossem as lutas que você está passando. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, como conselho, medite na palavra de Deus, cumpra os seus ensinamentos,
A palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Deus virá em seu socorro e você verá o socorro pela palavra. Ele julgará a sua causa. Apenas creia na palavra que você precisa conhecer. Você vai ver como que Deus aplica a justiça. Você vai ver como que Deus é justo. Você vai ver que o seu Deus, ele não falha. Você vai ver que o seu Deus, ele não se atrasa. Ele julga a causa principalmente do pobre. Ele julga a causa do necessitado. Ele julga a causa daqueles que estão sofrendo por qualquer tipo de injustiça de alguém. Como você vai poder separar o que Deus espera de você se você não conhecer a palavra dele? Deus, a palavra diz que Deus, ele zela pela palavra dele para que ela se cumpra. O que isso quer dizer? A palavra está dizendo que Deus, ele mesmo toma todo o cuidado para que tudo aquilo que está escrito na palavra dele, que você crê, ele quer que se cumpra na tua vida e na minha vida. Amém? Amém? Aleluia. Malaquias 4, de 5 a 6 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra está dizendo assim que e o Senhor Jesus, Malaquias, antes de Jesus aparecer na terra, centenas de anos antes, Malaquias, ele diz assim: olha, Deus vai mandar Elias. E quem foi o Elias do Novo Testamento? Que na verdade não é Elias reencarnado, esquece disso, não existe reencarnação na Bíblia. Não existe reencarnação para o cristão. Quem reencarna é o diabo no corpo dos outros. Não existe reencarnação para cristão. A Bíblia em nenhum momento diz que fala sobre reencarnação. A Bíblia diz lá em Hebreus 9, acho que 27, mas procura que está na Bíblia. A Bíblia diz que ao homem foi dado nascer, viver e morrer, para depois disso vir o juízo. Então, não existe reencarnação. Aí a Bíblia diz que o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo ministério, o mesmo propósito que tinha na vida de Elias, agora viria na vida de um homem, e veio na vida de João Batista. Ele preparou o caminho para que Jesus viesse. Foi levantado por Deus para preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz aqui, Malaquias diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o Senhor está falando assim: olha, eu não quero que as pessoas vão para o inferno, eu não quero que as pessoas se percam, eu quero salvar as pessoas. Então, antes de Jesus voltar, antes da segunda vinda de Jesus, eu quero que todas elas se convertam a mim e se arrependam. Amém? Agora, olha o interessante aqui em Malaquias 5 e 6, que já são os últimos versículos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Faz parte do projeto de restauração de Deus sobre a terra, que a tua família seja restaurada. Porque tem crente soberbo que não vai ser salvo. Tem cristão perverso que não vai ser salvo. Porque Deus não salvará nem o soberbo e nem o perverso. Sabe aquele cristão que está falando assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Sabe o pai que diz assim para o filho: que meu filho se lasque. Eu já falei, ele conhece a verdade. Se ele quiser, bem, se não quiser, que ele se lasque. Eu sei que você nunca disse isso. Mas o Senhor está falando assim: você tem que lutar para que o teu filho ande contigo na palavra de Deus. Essa é a tua responsabilidade, como pai, como mãe. Ele diz que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, é fazer os pais amar os filhos, fazer os pais não desistirem dos filhos, fazer os pais orarem pelos filhos, fazer os pais cuidarem dos filhos, fazer os pais amarem os filhos para que eles andem também na palavra do Senhor. É claro que se você faz tudo isso e mesmo assim o filho não quer, a responsabilidade é do filho. Mas o Senhor está falando: mas você não pode abrir mão.
Você deve lutar pela tua casa e pela tua família. E a Bíblia diz que o Senhor também vai converter o coração dos filhos aos pais. É fazer com que os filhos respeitem os seus pais. Fazer com que os filhos obedeçam os seus pais. Fazer com que os filhos honrem a seus pais. Fazer com que os filhos ouçam aquilo que os seus pais têm a dizer. O Senhor está falando assim: eu quero converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se o amor de pai para filho e de filho para pai se acabar neste mundo, a maldição encobrirá esse mundo. Olha como isso é grave. Lucas capítulo 1, verso 17 diz assim: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Tudo isso, querido, apesar de você achar que eu tenha sido talvez um pouco duro na ministração de hoje, tudo isso para que você entenda que o fim que Deus espera é que todos nós sejamos salvos, os pais e os filhos e toda a humanidade. Amém? O Senhor Jesus entregou sua vida, sofreu, morreu e ressuscitou para a salvação, nunca foi para a condenação. Mas nenhum de nós pode brincar com isso. Nenhum de nós pode brincar com isso. Porque esse mesmo Deus, Ele também é justiça. Esse texto também diz que o dia do Senhor será terrível. Eu digo isso sempre. Sabe, tem cristão que talvez não entenda alguns pontos da Bíblia e fica torcendo para Jesus voltar logo. Fica querendo que Jesus volte logo. Ah, vem logo Jesus que eu não aguento mais. E a palavra diz pra gente que grande e terrível será o dia do Senhor. Joel diz, o profeta, um dos profetas menores, Joel, ele diz que o dia do Senhor vai ser dia de tristeza, dia de choro. Dias de trevas, não de luz. Por causa da justiça. Por causa da justiça. Então, o coração dos pais convertido aos filhos e o coração dos filhos convertido aos pais garante bênção. E aí é Deus preparando a família para que a família seja arrebatada. Deus, Ele não quer salvar só você e deixar o teu esposo. Deus não quer salvar você e deixar a sua esposa. Deus não quer salvar você e deixar os seus filhos. Deus não quer salvar você e deixar os teus pais. Então, obedeça a palavra do Senhor. Deus, Ele quer a restauração da família. Eu posso até afirmar que a restauração da família faz parte do propósito de Deus sobre a terra. Ele, além de salvar, Ele quer restaurar a família. Ele quer que a tua família tenha um encontro lá no céu com Ele. Imagina a alegria de você estar diante do Senhor Jesus e olhar para o lado está o teu esposo ou a tua esposa, e olhar para o outro lado e ver todos os seus filhos ali juntos com você. Então entenda e guarde no teu coração, há um tempo em que o Senhor trará justiça sobre a tua vida. O Senhor é justiça, Ele vai trazer justiça sobre a tua vida. Vai chegar um tempo em que você será justificado por Deus. O Senhor, veja, Ele é quem vai te justificar. É Ele quem vai explicar, para quem tiver que explicar, quem é você, o que você fez, por que você fez. Você não precisará se defender dos seus inimigos. O próprio Senhor te defenderá. Você não precisará se vingar dos seus inimigos. O próprio Senhor o vingará. O próprio Deus te glorificará conforme o propósito que Ele tem para a tua vida. Romanos capítulo 8, versos de 33 a 37 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, o Senhor, Ele erguerá uma espada de justiça, para colocar de forma muito clara o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Queridos, eu espero que você entenda, e eu tentei, na minha incapacidade, na minha insuficiência, porque este assunto é difícil para mim, eu tentei explicar da melhor forma possível, que eu consigo compreender, para que você saiba que Deus também é justiça. E o fato dele ser justiça também é amor, porque ele não vai compactuar com nenhum tipo de injustiça. Então, para todos aqueles que estão sofrendo hoje injustiça, a palavra de Deus para você é: Deus trará justiça sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor, em nome de Jesus, te abençoe com esta palavra. Amém? Vamos orar de oração aqui, na nossa lista de oração. Vamos orar pela Mariana, pede pela vida espiritual, pelo Guilherme, pelo Pedro, Joel e Milton, seu pai. Adriana pede pela Fernanda, vida espiritual. A Jolaine pela saúde, pela gestação. E Edson, causa na justiça, e pela vida espiritual do Emanuel, seu filho. Pela família da Suzy, né, que perdeu o esposo. Pela Lidiane, Isaías, Esther e Israel, saúde e vida espiritual. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin. Benjamin passou mal esses dias, então pedir para que Deus traga restauração sobre Benjamin. Aline, pela vida profissional, pela tia Rízia, saúde e vida espiritual. Washington, saúde e vida espiritual. Irmã Sandra pede pela filha Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e profissional, saúde e a saúde da mãe, que graças a Deus já está bem da Covid. Irmã Heloísa, pela Patrícia, pelo Deco, vida espiritual e família. Pelo Michel, saúde, vida espiritual, profissional e acadêmica, salvação da família. Maria do Carmo pede pela Eliene, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual e restauração da família. Gabi, pela família e vida espiritual. Isabel Gomes, pela família, vida espiritual e pela vida espiritual do Cláudio, filho. Esther, pela saúde. Zuzu, vida espiritual e saúde. Peterson, família e saúde. Ronaldo, família e vida espiritual. Patrick, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Elaine, vida espiritual, saúde profissional. Leila, vida profissional e espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Laís, pela saúde do pai e dos irmãos. Éder e Marcela, saúde, vida espiritual e pela saúde da mãe. Laís Nunes, vida profissional, vida espiritual. Yara, saúde, vida espiritual. Carla, Éder, Ana Júlia, saúde, vida espiritual. Ailson e Luana, vida espiritual. Cleusa, Kelly, saúde e vida espiritual. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual. Mota, Elaine, Júlia e Eduardo, saúde e vida espiritual. A Nereide agradece a Deus pela saúde e paz na família. Deus abençoe você, Nereide, a Larissa, a sua mãe, que Deus abençoe. A Sandra pede pela neta Malu, que está na UTI neonatal. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos agora a vida da Malu, Senhor Deus, da Sandra e todos os demais pedidos. Que o Senhor visite todos aqueles que estão nos hospitais, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do teu povo. Que a tua graça, o teu amor alcance cada uma delas. Que os teus anjos, Pai,
estejam ministrando em cada uma dessas pessoas que pediram a oração, que eles estejam trazendo justiça, Pai, em nome de Jesus, justiça, Pai, sobre o corpo, justiça também sobre a saúde, justiça sobre a vida espiritual, profissional e todas as áreas da vida do teu povo, em nome de Jesus, que o Senhor traga justiça, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, e essa semana foi bem difícil, né? Nós perdemos um apóstolo lá do Ministério Ágape, o apóstolo Sasaki, que faleceu essa semana, entre outras pessoas que também faleceram. E foi triste também receber a notícia de que Lázaro, né, o irmão Lázaro, faleceu. Eu queria só dizer para vocês que o irmão Lázaro, ele fez o DVD mais simples que eu já vi, né, de todos os cantores gospel que tem por aí, que fazem aqueles DVDs assim, lindos, né, com aquela iluminação, com aquela qualidade do som. E Lázaro, ele fez um DVD caseiro, dentro de um culto de uma igreja, dentro de um culto, ele aproveitou o culto e gravou o DVD dele. E eu digo para vocês que eu nunca senti na minha vida tanta unção espiritual, tanta presença de Deus, quanto eu senti quando assisti o DVD dele pela primeira vez. E foi interessante que a minha esposa, ela ganhou emprestado um CD e guardou em casa e falou assim: amor, depois você vê esse CD que é muito legal. Eu falei: depois eu vejo, nem dei atenção. Depois eu estava na Expo Cristã, junto com o pastor, e o pastor disse assim: cara, você já viu esse cara aqui? Ele era do Olodum, você já viu o DVD dele? Ele falou: não, eu nunca vi não. Eu falei: vamos comprar. Não, depois eu vejo. Depois veio um jovem lá da igreja e falou: pastor, você já viu o DVD desse homem? Eu falei: não vi não, mas me dá aqui para ver logo o DVD. E eu lembro que quando começou o pianinho no DVD, eu nem sabia o que ele ia falar, nem sabia o que o Lázaro ia cantar. Eu só sei que quando começou o pianinho, eu já comecei a chorar. E eu louvo a Deus por ver esse ex-integrante do Olodum, que enfrentou tantas lutas contra o próprio Olodum e todo o povo ali do Axé da Bahia. Eu louvo a Deus pela vida de Lázaro, porque eu fui abençoado por ele. E eu tenho certeza que milhões de pessoas, tanto no Brasil, fora do Brasil, também foram abençoadas. Então agradeça a Deus pela vida de Lázaro e que Deus console os familiares, console toda a casa dele, porque na noite de ontem o Senhor recolheu de volta para casa o nosso irmão Lázaro. Quem ainda não viu, assista o primeiro DVD dele. É fantástico. Deus abençoe a vida de vocês. Que a presença de Deus esteja na casa de vocês. Que a mão de Deus seja sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém.